Aqui é o Lucas do canal Quem é Satoshi e a convite da Coinext eu vou falar hoje sobre as perspectivas do preço do Bitcoin para o mês de setembro. Temos várias notícias importantes, vamos falar sobre a possibilidade do corte da taxa de juros nos Estados Unidos, o que tem um impacto aí no preço do Bitcoin, e vamos falar sobre algumas tendências macro também, trazendo alguns dados, algumas informações e alguns números aí para vocês acompanharem. Então, antes de começar o vídeo, se você gosta do conteúdo aqui do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Então, o preço do Bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em US$ 110 mil. Recentemente esteve na máxima histórica, então próximo de US$ 124 mil, aliás, um pouco acima de US$ 124 mil. Teve uma pequena correção aí de em torno de 10% e agora, aí, no dia de hoje, está voltando a subir então, acima de US$ 110 mil. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Em reais, então, o preço do Bitcoin está um pouco acima dos R$ 600 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. A mesma coisa que, então, é possível observar aí o topo deste ciclo, que pode ser um ciclo de alta, certo? Que pode continuar aí como um ciclo de alta durante mais algum tempo. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal e nos vídeos é que isso não é uma dica de investimentos, mas a gente gosta de trazer alguns gráficos, alguns dados, e algumas informações aí para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. Bom, então tivemos aí uma alta do Bitcoin em 2013, depois em 2017, depois em 2021, 4 anos depois, e agora em 2025 tivemos uma nova alta no preço do Bitcoin e estamos muito próximos da máxima histórica. Historicamente, esses ciclos de 4 em 4 anos remetem ao halving, que é o período onde as recompensas dos mineradores caem pela metade. Só que é importante lembrar que a relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin vem reduzindo aí ao longo do tempo, justamente pelo fato de que as recompensas dos mineradores são cortadas aí pela metade a cada halving. Além disso, a gente tem uma adoção institucional muito forte aqui neste ciclo. Então, entre os 10 maiores detentores aí de Bitcoin no mercado, temos em primeiro lugar os ETFs à vista de Bitcoin, temos Bitcoin Treasury Companies, grandes exchanges e principalmente aqui o governo da China e dos Estados Unidos, ou seja, grandes players aí que podem entrar, inclusive, entre aspas, com a impressora de dinheiro muito em breve na corrida para o ouro digital, o potencial ouro digital, o Bitcoin. Então, o Bitcoin é um ativo cada vez maior, cada vez mais relevante no mercado financeiro tradicional e fica muito mais difícil movimentar o ativo no curto prazo. Então, as decisões agora aparentemente são mais pensadas e de mais longo prazo. Então, muitos economistas, analistas advogam que esses ciclos de 4 em 4 anos podem deixar de existir, a gente pode ter um ciclo mais brando e mais constante aí agora, certo? A partir de agora. Então, o preço do Bitcoin aqui a US$ 111 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Isso não, US$ 110 mil, né? Eu teria que atualizar aqui a página, mas com um pouco mais de 2 trilhões de market cap. Então é um ativo muito mais difícil de movimentar e muito mais relevante do que nos ciclos passados. Então, ativo esse que está em 18ª posição, dentre os maiores ativos, muito próximo aí de empresas como Amazon, Google, Apple e por aí vai, e acima, inclusive, de moedas nacionais, como o dólar da Austrália, do Canadá, e por aí vai, e outras grandes empresas como a Meta, né? Então, é um ativo que vem subindo aí nas posições de maiores ativos do mundo e se tornando cada vez mais relevante. Bom, em relação à volatilidade, então, que eu mencionei anteriormente, este gráfico aqui, que é o Maior Multiple do Bitcoin, eu vou atualizar ele aqui para vocês poderem observar que a volatilidade ela vem reduzindo ao longo do tempo. Então, o Maior Multiple está em 1.09, então abaixo da média, 1.30, o que é interessante, pois estamos muito próximos aí de uma máxima histórica. Então, a gente vê a volatilidade caindo aí para o preço do Bitcoin ao longo do tempo e isso fica muito evidente aqui neste indicador que considera a média móvel do Bitcoin aí. Então, mesmo estando muito próximo da máxima histórica, o preço do Bitcoin aí ainda não mostra não parece estar muito esticado de acordo com esse indicador e outros. Então, quando a gente analisa algumas linhas de tendência, como Bitcoin Rainbow Chart ou Bitcoin Long Term Power Law, a gente vê que o preço do Bitcoin está abaixo de uma linha mediana aqui em ambos os casos, tanto para o Bitcoin Rainbow Chart, que se encontra em uma linha de compra ou acumulação, né, segundo essa projeção, e em relação também ao Bitcoin Long Term Power Law, onde ele se encontra também abaixo de uma linha média de tendência. Quando analisamos aqui, por exemplo, o Bitcoin Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância no mercado, vemos que está muito próximo de uma mediana, então também, novamente, o preço não parece estar muito esticado, o que leva vários analistas aí, vários investidores a acreditar que
poderemos ter novas altas ainda para este ciclo. E agora uma outra notícia muito relevante aqui para setembro também, é a questão da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, recentemente, aqui notícia da CNN, aqui de 2025, alguns dias atrás, então o mercado leva aposta sobre corte de juros pelo Fed após inflação nos Estados Unidos. Então, no dia 29, operadores colocavam uma probabilidade de cerca de 90% de um corte na taxa de juros em setembro, em comparação com cerca de 85% antes dos dados. Então, a maior parte do mercado aí está vendo como alta a probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos pelo Banco Central dos Estados Unidos, e isso pode denotar então mais liquidez para o mercado. A gente consegue observar aqui neste gráfico do Federal Reserve que mostra aí a taxa de juros do Banco Central, que geralmente a gente tem aí um período de crescimento econômico, de valorização de ações e do mercado financeiro de uma maneira geral, e do Bitcoin também, quando as taxas de juros caem, e geralmente a gente passa por um período de dificuldade econômica marcadas para essas colunas aqui em cinza. Quando a taxa de juros sobe, isso faz total sentido, lógico, porque quando a taxa de juros está mais baixa, o dinheiro está mais abundante, existe mais liquidez na economia. Então esse dinheiro que é criado, disponibilizado no mercado, precisa fluir para algum local, então ele acaba fluindo para o mercado financeiro, para o Bitcoin e para outros ativos. Já quando a taxa de juros sobe, o crédito fica mais caro e existe menos dinheiro na praça, digamos assim, existe menos liquidez. E em relação a isso também tem esse artigo muito interessante da Lynn Alden que fala sobre a relação entre liquidez global e Bitcoin e mostra que em 83% dos casos onde houve aí aumento de liquidez global, teve aí também um aumento no preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin aí então, mas também de SP500, de ouro e outros ativos. No SP500 sendo um dos principais índices aí dos Estados Unidos. Então, recentemente, quando o Jerome Powell, presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração e fez com que vários analistas entendessem que a probabilidade de queda de taxa de juros aumentasse lá nos Estados Unidos, a gente viu aqui uma máxima histórica no preço do Bitcoin e se de fato isso se concretizar, a gente pode ver a renovação e novas máximas aí. Lembrando que não temos bola de cristal, então não temos como saber o futuro, mas quando a gente olha aí a adoção institucional, por exemplo, o ETF aí da BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, então eles criaram um ETF de Bitcoin e foi o ETF mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, então alcançando a marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde aí. Então, basicamente, a maior gestora, uma das maiores gestoras do mundo aí, está tendo muito sucesso com o ETF de Bitcoin. Isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas em vários locais do mundo, e o mercado financeiro, de uma maneira geral, está olhando para este movimento. Isso faz com que, provavelmente, esse cenário aí de valorização do Bitcoin deste ano, deste ciclo, seja mais lento, mais gradual, mas também mais perene aí ao longo do tempo, e por isso vários analistas aí entendem que a valorização pode continuar renovando aí os novos topos históricos aqui para o preço do Bitcoin. É importante falar também sobre um cenário de risco do Bitcoin, que eu gosto de mencionar nos vídeos, principalmente quando eu falo sobre a possibilidade de alta. Então, dado todo o cenário macroeconômico, tudo parece ser muito positivo aí para o preço do Bitcoin. E quando que a gente pode ter um cenário mais perigoso para o preço do Bitcoin? Eu gosto de mencionar aqui um exemplo de abril de 2025, quando o preço do Bitcoin caiu para 75 mil dólares. E se vocês observarem o que estava acontecendo na economia global em abril de 2025, isso fica claro aqui pelo SP500, então, que é um dos principais índices dos Estados Unidos, que estava aí em abril de 2025, então abaixo dos 5 mil pontos. Então, quando a gente tem uma queda aí no SP500, então, por exemplo, aqui neste caso, uma queda de em torno de 18%, a gente teve aí uma queda no Bitcoin de em torno de 26%, 28% e por aí vai, né? Então o Bitcoin acaba se comportando como um ativo ainda mais volátil quando a economia global começa a despencar, a gente tem um problema estrutural e na economia global o Bitcoin sofre mais, mas também quando a economia global se valoriza, então a gente tem uma valorização ainda maior no Bitcoin. Então aqui nos 5 anos aqui do SP500 a gente tem 86% de valorização em dólar, e do Bitcoin quase 1000% de valorização em dólar, o que mostra aí o potencial também deste ativo. Então esse seria o disclaimer. E por que isso é relevante também? Porque a gente tem uma dívida crescente aí, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, então mais de 36 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos e crescendo, e no mundo inteiro também a gente tem esse problema
da dívida crescente. Dívida essa que é a base do sistema fiduciário tradicional. Então, se por acaso o sistema fiduciário tradicional tiver um grande problema, pois está aí, entre aspas, sentado em uma grande bomba da dívida, isso pode afetar, pelo menos no curto e médio prazo, o sistema financeiro de uma maneira geral, a liquidez nos ativos, os ativos que têm mais liquidez podem ser vendidos, aí, podem ser liquidados, e o Bitcoin pode fazer parte aí deste cenário. Mas, salvo este cenário em específico, me parece aí, de acordo com vários indicadores que não demonstram aí um preço muito indicado para o Bitcoin também, considerando a possibilidade de corte na taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, aumentando a liquidez no mercado, isso pode indicar aí um momento positivo para o preço do Bitcoin e de vários outros ativos. Bom, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, se vocês estão otimistas aí para o mês de setembro, para este ciclo de alta do Bitcoin, ou se vocês acham que o ciclo de alta já acabou, certo? Então, com essa correção que tivemos de em torno de 10%, o ciclo já acabou e teremos agora uma correção, um período de bear market. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês na semana que vem, no próximo vídeo aqui na CoinNext. Um grande abraço e até mais.